Sejam bem-vindos, alunos, a mais uma aula de Biologia da professora Cristina, e a nossa aula de hoje é sobre os cromossomos. O que é um cromossomo? O cromossomo ele é uma porção de DNA compactado. Se você pegar o DNA completo de uma célula humana, por exemplo, essa molécula completa de DNA ela chega a cerca de mais ou menos 1,80 m de comprimento. Ela é bem fininha, pequenininha, porém ela consegue caber dentro de uma célula porque ela está bastante compactada, né? Essa molécula de cromossomo ela se enrola diversas vezes sobre si mesmo, ficando então em dimensões bastante reduzidas. Só que essa molécula de DNA ela não é inteira, ela é dividida em pedaços, né, em fragmentos de DNA que nós chamamos de cromossomos. E no caso da espécie humana, o DNA completo ele é formado por 46 cromossomos, organizados em 23 pares, sendo que 23 cromossomos, um de cada tipo, nós herdamos do nosso pai, e 23 cromossomos, um de cada tipo, nós herdamos da nossa mãe. Então, cada indivíduo ele é constituído a partir de 50% do código genético de ambos os genitores, né? 23 vindo do óvulo e 23 vindo do espermatozoide. E no momento da fecundação, esses cromossomos então pareiam, eles formam 23 pares, totalizando então cerca de 46 cromossomos. Então, dentro da célula, cada cromossoma que a gente consegue observar nessa imagem, né? Ele é um fragmento de molécula de DNA compactado. Se você desenrolar esse cromossomo, né, ele se enrola sobre si mesmo diversas vezes, ele forma então, ele é formado pela molécula de DNA que contém então o código genético hereditário, no caso, as sequências de bases nitrogenadas que vão determinar os genes. Aqui então nessa imagem a gente ilustra, né, como que os cromossomos então eles se comportam durante a reprodução. No caso da espécie humana, né, como eu falei, cada indivíduo ele tem em cada uma de suas células 46 cromossomos, e essas células então com os cromossomos organizados em pares. Por serem pares de cromossomos, a gente chama essas células de 2N, né? Então, as células do nosso corpo, elas são consideradas 2Ns porque elas têm pares de cromossomos, totalizando então 46. Para se reproduzir, cada um dos indivíduos, tanto a mãe quanto o pai, né, tanto o macho quanto a fêmea, eles não podem dar todos os seus 46 cromossomos para o filho, porque senão o filho vai ser um clone dele. Na natureza, quando temos reprodução sexuada, existe a conjugação de metade do material genético da mãe e metade do material genético do pai. E essas duas metades, então, se encontrando na fecundação, formam um indivíduo completo. Para que isso possa acontecer, então, tanto o corpo do homem quanto a mulher, eles vão produzir células especiais para a reprodução, chamadas de gametas. No caso dos seres humanos, o gameta masculino é o espermatozoide. No caso da mulher, o gameta feminino é o óvulo. E cada um desses gametas, óvulo e espermatozoide, então, ele vai ser formado por meio da divisão celular meiose, que produz células com metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, se a célula mãe humana tem 46 cromossomos, esses gametas então vão ser formados com apenas 23 cromossomos. Por terem só um cromossomo de cada tipo, então eles são chamados de células N, né? No momento da fecundação, quando o óvulo e o espermatozoide fundem os seus materiais genéticos, é gerado então uma célula-ovo, a origem desse novo ser. Essa célula-ovo, também chamada de zigoto, ela vai parear os cromossomos do espermatozoide masculino e do óvulo feminino e vai formar então um indivíduo cujas células vão ter novamente 46 cromossomos, vindo 23 cromossomos da mãe e 23 cromossomos do pai. Como esses cromossomos pareiam, a gente chama então esse indivíduo novamente com células 2N, totalizando 46 cromossomos. Essa célula ovo, então, ela vai sofrer mitoses, né? Ela vai multiplicar suas células, vai sofrer diferenciação de tecido até formar então um novo indivíduo humano de 46 cromossomos em cada uma de suas células.
46 cromossomos, organizadas em 23 pares, portanto, célula 2N. Quando esse indivíduo for se reproduzir, então, as suas células especiais para a reprodução, os gametas, vão ser formados por meio da meiose. Na meiose, então, a célula reprodutiva 2N, ela vai originar novos gametas de células N, né? Para que possa, então, ocorrer novamente a reprodução e o ciclo continuar dando continuidade à vida, né? Esse indivíduo, então, que ele é gerado, no caso dos seres humanos, né, ele vai ter um total de 46 cromossomos nas células do seu corpo. Existe um exame onde você pode observar a organização desses cromossomos, chamados de cariótipo. No caso do cariótipo humano, então, ele tem um total de 46 cromossomos, cujos 22 pares, ou seja, 44 desses cromossomos, eles são chamados de cromossomos autossômicos, que são cromossomos responsáveis pelas características gerais do corpo, cor de cabelo, cor de pele, forma de orelha, forma do cabelo, tipo sanguíneo, né? Então, essas características gerais do corpo, elas são determinadas, então, por cromossomos chamados autossômicos, que são ao todo 44 desses 46 que formam, então, o cariótipo total humano. Então, cada par de cromossomo, né, eles são organizados por tamanho. Então, o maior par de cromossomo é chamado de par cromossômico 1, o segundo maior par é o 2, o terceiro é o 13 e assim sucessivamente, né, até o 22º. Cada um desses pares, então, formados de um cromossomo vindo de um dos genitores, no caso masculino, o pai, e o outro cromossomo vindo então do outro genitor feminino, no caso a mãe, né? Então os cromossomos do pai e da mãe, um de cada tipo, eles vão parear, formando então todos os pares de cromossomos das células desse novo indivíduo. O último par cromossômico, que é o 23º par, ou seja, os dois últimos cromossomos, eles são chamados de cromossomos sexuais. No caso do homem, como aqui no exemplo, né, o homem ele tem o par cromossômico sexual X e Y, que vão determinar as características sexuais, né? Produção de espermatozoide, desenvolvimento de características secundárias, né? E no caso da mulher, esse par cromossômico sexual vão ser 2 cromossomos do tipo X, que também vão determinar as características sexuais femininas, né? Desenvolvimento de seios, ovulação, etc. Como que é esse cromossomo, então, né? O cromossomo, como eu falei para vocês, ele é um pedaço de DNA formado, então, por um fragmento de DNA compactado. Esse DNA, então, desenrolado, né, ele vai conter a sequência de bases nitrogenadas que vão determinar os genes. Esse DNA desenrolado, a gente chama ele de cromatina, né? A cromatina, ela acontece quando a célula está na fase da intérfase, que é a fase quando a célula está desenvolvendo as suas atividades normais, fazendo síntese de proteína, produzindo as suas substâncias para o funcionamento do seu metabolismo, né? E quando a célula, então, vai se dividir, quando ela vai sofrer a mitose, o cromossomo na forma de cromatina, ele não tem como ele se dividir, porque a cromatina, então, ela é muito longa, né? Essa célula precisa se organizar de uma forma mais eficiente para ela conseguir se dividir. Então, a cromatina, ela vai se enrolar sobre si mesmo diversas vezes. Num primeiro momento, ela vai se enrolar ao longo de proteínas chamadas histonas. Essas histonas, então, com a cromatina enrolada, vai se enrolar novamente sobre si mesmo, formando nucleossomos. Depois ela vai se enrolar de novo sobre si mesma e vai se enrolar de novo sobre si mesma, até formar, então, essa forma compacta de fragmento de DNA que chamamos de cromossomo propriamente dito, né? Cada cromossomo, então, compactado, ele tem duas partes, né? Que a gente pode estar classificando. Essa parte central chamada de centrômero, que é uma parte mais constricta, né?
e a porção das extremidades, chamadas de braço, também chamadas mais especificamente de telômeros, que é onde vão estar então os genes, né? Então, como eu falei anteriormente, né? Na intérfase é a fase em que a célula está trabalhando, está fazendo as suas funções normalmente, está fazendo síntese de proteína, né? E aí, quando a célula precisa se dividir, precisa repor tecidos, ela vai sofrer então uma divisão celular chamada de mitose. Na mitose, a característica principal da mitose é que você tem uma célula mãe com 46 cromossomos, no caso dos seres humanos, né? E essa célula vai se dividir em duas células clones também com 46 cromossomos. Como que uma célula se divide em dois, mas continua com o mesmo número de cromossomos nas suas células filhas? Isso acontece porque antes da mitose, ainda na fase da intérfase, esses cromossomos, cada um deles vai se duplicar. Então, essa forma de X que a gente vê nos cromossomos, ele é um cromossomo já duplicado. Ele é um cromossomo que fez uma cópia de si mesmo, então você tem duas cópias idênticas, né, de cada cromossomo. E aí, uma vez duplicado, a célula pode então sofrer a divisão da mitose. Cada uma dessas cópias então vai rumar para uma das células filhas e assim as células filhas conseguem gerar, né, o número de cromossomos necessários para o seu funcionamento normal, né? Então, por causa dessa duplicação, cada célula de 46 cromossomos consegue se dividir e gerar também duas células com 46 cromossomos. Qual a relação então desses cromossomos com os genes? Como que eles determinam então as características genéticas, né? Como eu falei para vocês, então, nos braços dos cromossomos é onde estão contidos os genes. Os cromossomos que herdamos do pai e da mãe que fazem par, eles são chamados de cromossomos homólogos. Por que eles fazem par? Não só porque eles têm o mesmo tamanho, mas porque eles determinam um mesmo conjunto de fenótipos, ou seja, de características físicas, né, semelhantes. Então, aqui a gente tem um exemplo de dois cromossomos homólogos, cromossomos então que fazem par, um cromossomo vindo do pai e o outro cromossomo vindo da mãe. E cada um desses cromossomos homólogos que estão fazendo par, eles estão cada um com porções de genes que determinam características de fenótipo semelhante. Aqui no exemplo, cor dos olhos, tipo sanguíneo, cor dos cabelos e crescimento, né? Cada um desses genes, então, né, lá no estudo da genética mendeliana, né, Mendel ele descobriu que um par de fatores, no caso um par de genes, determinam então algumas características, né? E que algumas características são determinadas por fatores dominantes, né? Os genes dominantes, e algumas por fatores recessivos, né? As características dominantes, elas são chamadas de dominantes porque elas se manifestam com uma expressividade com maior frequência. Basta a gente herdar um só gene dominante que ela se manifesta, né, a característica, e os genes recessivos, que são aqueles que para se manifestar precisam ser herdados os dois genes recessivos ao mesmo tempo de ambos os pais, né? Aqui a gente tem um exemplo de cromossomos homólogos que fazem par e aqui os seus genes, né? E esses genes que fazem par, eles são chamados de genes alelos. Então, por exemplo, um gene que a gente recebeu da mãe para cor de olhos, por exemplo, ele é alelo ao gene que nós herdamos do pai também para a cor de olhos. Então, os dois genes para a cor de olhos, vindo do pai e da mãe, são chamados de genes alelos porque eles determinam o mesmo fenótipo. Um gene para a cor de olhos não é alelo a um gene para a cor de cabelo, por exemplo, né? Por que ele não é alelo? Porque ele não determina a mesma característica. Os genes alelos são aqueles genes que fazem par, porque eles se encontram em cromossomos homólogos, estão mais ou menos numa mesma faixa, né, de manifestação física e eles determinam a mesma característica física, o mesmo fenótipo. Aqui, por exemplo, nós temos dois genes alelos dominantes,
né, formando um par de genes alelos homozigoto dominante, homozigoto porque eles têm os dois genes semelhantes, né? E aqui nesse exemplo a gente tem um par de genes alelos heterozigotos, porque esse par de genes alelos que determinam uma característica semelhante, um dos genitores, por exemplo, o pai está oferecendo um gene diferente dominante e o outro genitor, no caso a mãe, está oferecendo um gene recessivo. Como esses genes alelos, eles são, apesar de determinar um fenótipo semelhante, por exemplo, cor de cabelo, né? Só que eles são genes diferentes, um é dominante e o outro é recessivo. Então a gente chama esse par de genes alelos, quando esses genes determinam uma dominância diferente, né, de heterozigotos. Os cromossomos, eles também podem ser classificados em diferentes tipos, de acordo com a forma que eles têm, né? Mais especificamente de acordo com a manifestação do centrômero, né? O centrômero é essa parte mais constricta do cromossomo. Quando o centrômero está no meio do cromossomo, a gente chama esse cromossomo de cromossomo metacêntrico. Quando o centrômero está numa porção um pouco mais elevada, a gente chama de submetacêntrico. Quando o cromossomo está mais na extremidade, a gente chama ele de cromossomo acrocêntrico. E quando esse cromossomo praticamente não tem telômeros, né, não apresenta braços, o centrômero está lá na extremidade da pontinha do cromossomo, a gente chama ele de cromossomo telocêntrico. Um ser humano saudável, né, ele apresenta então 46 cromossomos em cada uma de suas células somáticas, né, as células que vão determinar as características do corpo, né, as características gerais do corpo, como cor de pele, cor de cabelo, cor de olho, tipo sanguíneo, forma de orelha, né. Só que às vezes, na fecundação, as células que dão origem a esse novo ser, no caso os gametas, espermatozoide e óvulo, eles não têm o número correto de cromossomos para somar 46 durante a fecundação, né, na origem dessa nova célula ovo, desse novo indivíduo. Isso acontece porque às vezes pode ocorrer uma falha durante a meiose, uma falha durante a divisão celular que vai estar produzindo esses gametas. Na divisão celular, os 46 cromossomos de cada genitor, eles devem ser divididos igualmente, originando no final da meiose 4 células filhas, com metade do número dos cromossomos da célula mãe, no caso 23 cromossomos. Então o espermatozoide tem que ser formado com 23 cromossomos e o óvulo também tem que ser formado com 23 cromossomos para quando ocorrer a fecundação, esses 23 cromossomos do pai e da mãe pareiam, né, formando cromossomos homólogos e somando um total de 46 cromossomos, que é o número constante na espécie humana. Só que quando acontece uma falha na produção desses gametas, quando a distribuição desses cromossomos não ocorre de uma forma correta, né, às vezes os gametas, tanto espermatozoide quanto óvulo, eles podem vir ou com cromossomo a mais ou com cromossomo a menos, né? E isso é chamado de aneuploidia. As aneuploidias, ou seja, essas anomalias cromossômicas, onde há uma falha no número de cromossomos nas células gaméticas que originam então um novo indivíduo após a fecundação, elas podem ser de dois tipos. As aneuploidias podem ser monossômicas, quando em determinado par cromossômico, ao invés de ter o par, só tem um tipo daquele cromossomo. Então, em vez das pessoas nascerem com 46 cromossomos em cada célula, elas nascem com 45, falta um cromossomo, né? Ou essas aneuploidias podem ser também trissômicas, quando ao invés de par de cromossomos, lá num determinado par específico, a pessoa tem 3 cromossomos, por isso chamado de trissomia, né? E ao invés do indivíduo ter células com 46 cromossomos, ele vai ter 47 cromossomos em suas células. Vamos dar uma olhadinha primeiro na monossomia, né? No caso, a monossomia é uma anomalia causada pela ausência de um cromossomo em determinado par. Ao invés do par, tem apenas um cromossomo de determinado tipo. E alguns exemplos, né, mais comuns são a síndrome de Turner,
que acontece no par cromossômico sexual. Então a pessoa tem só 45 cromossomos e no último par sexual, em vez de da mulher ter 2 cromossomos do tipo X, ela vai ter só um. A gente chama de 45x0, né? Porque ao invés de ter o par sexual XX, ela só tem um X. A síndrome de Williams, que é uma síndrome que acontece no par cromossômico sexual, no par cromossômico autossômico 7, né? E a síndrome de Cri-du-Chat, que acontece no par autossômico 5º. Aqui então a gente tem o exemplo da síndrome de Turner, né? Que é uma monossomia que acontece no par sexual 23, onde aqui no cariótipo a gente pode ver que os 22 pares de cromossomos autossômicos, todos eles estão com o seu par correto, porém lá no último par, no 23º, ao invés da mulher ter 2 cromossomos do tipo X, ela só tem um, né? Então, no cariograma, ou também chamado de cariótipo, né, dessa mulher afetada pela síndrome de Turner, ela vai ter somente 45 cromossomos. Ela vai ter 44 cromossomos autossômicos normais e o último par sexual ela vai ter só um cromossomo do tipo X, né? Algumas características mais comuns da síndrome de Turner afeta principalmente as características sexuais femininas, né? Geralmente ela tem esterilidade, ela não consegue ter filhos, ela não tem um pleno desenvolvimento das características sexuais secundárias, como formação de seios, ciclo menstrual. Geralmente ela tem baixa estatura e é comum também aparecerem essas alas no pescoço, né? No caso da trissomia, então, é uma anomalia cromossômica que resulta da presença de um cromossomo a mais em determinado par. Ao invés de um par de cromossomos, ocorrem 3 cromossomos de um mesmo tipo. Alguns exemplos mais comuns, né? A síndrome de Klinefelter, onde o indivíduo tem 47 cromossomos ao invés de 46, e a síndrome de Klinefelter ela afeta o 23º par também o sexual, mas ao invés de acontecer em mulheres, ele acontece em homens. Ao invés do homem ter o par sexual XY, ele vai ter 3 cromossomos, sendo um duplo X. Então, ele vai ser XXY ao invés do par sexual XY, né? A síndrome de Down, que é uma das trissomias mais comuns na espécie humana, ela é uma trissomia no par cromossômico autossômico 21, e a síndrome de Edwards, que acontece no par cromossômico autossômico 18. No caso da síndrome de Klinefelter, então, aqui a gente tem o cariótipo, né? No cariótipo de um homem com síndrome de Klinefelter, ele também vai ter os 22 pares de cromossomos autossômicos normais, porém ali no último par, 23º, par sexual, ao invés dele ter um cromossomo X e um cromossomo Y, ele vai ter a presença de 2 cromossomos X, fazendo um trio, né? As características mais comuns da síndrome de Klinefelter é um homem de estatura elevada, porém com um corpo meio corcunda, né? Ele vai ter um distúrbio nas características secundárias masculinas, ele vai tender a ter um corpo mais feminilizado, ele pode estar apresentando desenvolvimento de seios, às vezes acontece uma protuberância para dentro do peito, né, por causa de uma má formação óssea. Ele não vai estar produzindo muitos pelos no corpo, então é comum ter ausência de barba. Não tem pelos no corpo, no peito, né? Ele pode ter atrofia nos testículos, né? E baixa pilosidade pubiana. E também ele é estéril, né? A síndrome de Down, aqui nesse cariótipo, então, a gente percebe que o par cromossômico sexual, ele tá normal, né? Um par, nesse caso aqui são 2 cromossomos do tipo X, então é uma mulher. Porém, dentro dos pares de cromossomos autossômicos, aqui no 21º par, ao invés de ter 2 cromossomos, ele tem 3. Então, essa trissomia no par cromossômico autossômico 21, ele caracteriza, então, a anomalia cromossômica de síndrome de Down, né? Algumas características comuns em síndrome de Down é que ele tem, geralmente o nariz é achatado, né? Ele tem uma ponte nasal plana, as orelhas são pequenas e elas não são alinhadas com os olhos. Podem haver manchas, né, na íris, pode ocorrer anomalias dentárias,
A boca costuma ficar entreaberta porque a língua ela tem um tamanho maior do que o normal. O perfil facial também ele costuma ser plano, né? E acontece geralmente o retardo mental que vai do leve, moderado até o grave. Então, pessoal, aqui é a bibliografia, né, das pesquisas que eu fiz para conseguir trazer esse conteúdo para vocês. Espero que tenham achado esse conteúdo interessante. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar então nos grupos de WhatsApp ou durante as aulas de biologia. E espero que tenham gostado dessa aula de hoje e muito obrigado. Até a próxima, pessoal.